Boa noite. Boa noite. Com a presença de Deus, iniciaremos a 12ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Ferreira de Souza. Presente. Donizete Antônio Correia Barbosa. Presente. Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Presente. Isarildo Moreira Farrapo. Presente. José Luiz Vieira. Presente. Jurandir Matos de Almeida. Presente. Kelly Luciana Ortiz. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. E Sérgio Ventura. Presente. Convido o nobre vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira para fazer a leitura de um trecho bíblico. Senhor presidente, nobres colegas, senhores e senhoras que se fazem presente no plenário da casa, ouvintes da Rádio Transversal e aqueles que nos acompanham online. Peço um minuto de atenção para um pequeno trecho da Bíblia que farei agora, tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Não julgueis e não sereis julgados. Porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Não lanceis aos cães as coisas santas, nem atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os seus pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Palavra da salvação. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias, ouvindo a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 11ª sessão ordinária, realizada no dia 12/4/2016. Aos 12 dias do mês de abril de 2016, foi realizada a 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 20 horas, o senhor presidente deu início aos trabalhos, solicitando ao senhor secretário a realização da chamada dos senhores vereadores, respondendo: Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Isarildo Moreira Farrapo,
José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Ato contínuo solicitou ao senhor Donizete Antônio Correia Barbosa fazer a leitura de um trecho bíblico. Em continuidade, declarou aberto o expediente com leitura das matérias, iniciando com a ata da 10ª sessão ordinária, realizada no dia 5/4/2016, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício de número 049/2016 CMSP, em atenção ao requerimento de número 036/2016, de autoria do vereador Messias Pinto. Ofício de número 050/2016 CMSP, em atenção ao requerimento de número 037/2016, de autoria do vereador Messias Pinto. Ofício de número 051/2016 CMSP, em atenção ao requerimento de número 038/2016, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Ofício de número 052/2016 CMSP, em atenção ao requerimento de número 039/2016, de autoria do vereador José Luiz Vieira. Ofício de número 053/2016 CMSP, em atenção ao requerimento de número 040/2016, de autoria do vereador José Luiz Vieira. Ofício de número 054/2016 CMSP, em atenção ao requerimento de número 041/2016, de autoria do vereador Sérgio Ventura. 2 comunicados do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Secretaria Executiva, informando sobre a liberação de recursos à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, que somados resultam no seguinte valor: R$ 466.106,73. Projeto de Lei de número 005/2016, de 7 de abril de 2016, que autoriza o Poder Executivo de Salto de Pirapora a firmar convênio com o município de Sorocaba através de suas guardas civis municipais e da outras providências. Projeto de Lei Complementar de número 001/2016, legislativo de 1 de abril de 2016, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, da sua bolsa estágio, dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais e da outras providências. Requerimento de número 042/2016, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento de número 043/2016, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento de número 044/2016, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade.
Requerimento de número 045/2016, de autoria do vereador Sérgio Ventura. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento de número 046/2016, é de autoria do vereador Sérgio Ventura. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento de número 047/2016, é de autoria do vereador Sérgio Ventura. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento de número 048/2016, é de autoria do vereador Sérgio Ventura. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Eleição para presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e para relator da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. O senhor presidente comunicou que para presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, os candidatos são Francisco de Assis Henrique de Oliveira e Jurandir Matos de Almeida. Em votação nominal foi eleito o vereador Jurandir Matos de Almeida. Votaram em Jurandir Matos de Almeida com 6 votos. Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Jurandir Matos de Almeida, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Votaram em Francisco de Assis Henrique de Oliveira com 3 votos. Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira e Kelly Luciana Ortiz. Para relator da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, teve somente um candidato, o senhor Francisco de Assis Henrique de Oliveira, que em votação nominal foi eleito por unanimidade. Concluídas as matérias do expediente, a palavra ficou livre, sendo solicitada pelos vereadores Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Sérgio Ventura, Alex Ferreira de Souza, Jurandir Matos de Almeida, Donizete Antônio Correia Barbosa e Isarildo Moreira Farrapo e Miguel Marcelo Sobrinho. Passou a ordem do dia com o senhor presidente, solicitando ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. E como não havia matéria a tratar na ordem do dia, o senhor presidente deu por encerrada a 10ª sessão ordinária, que para constar a senhora Márcia Camargo da Silva Tavares, secretária executiva, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. A ata está lida, senhor presidente. A ata da 11ª sessão ordinária está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se levantar. A ata está aprovada. Recebido 6 comunicados do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Secretaria Executiva informando sobre a liberação de recursos à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, que somados resultam no seguinte valor: R$ 1.188.833,17.
Município de Salto de Pirapora, Paço Municipal Davi José Haddad. Mensagem do projeto de lei complementar de número 003/2016 de 15 de abril de 2016. Senhor Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e dignos pares para encaminhar o presente projeto de lei complementar que dispõe sobre a inclusão dos valores unitários territoriais dos loteamentos Jardim Carina e Jardim Mirante do Sol na planta genérica de valores e da outras providências, com indicação de ruas, código dos logradouros e zonas em que situados os referidos loteamentos. A presente propositura é relevante na medida em que viabiliza a emissão de cadastro imobiliário, bem como o respectivo lançamento tributário dos imóveis em questão. Certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e aprovação desta egregia Casa de Leis, submete-o à apreciação de Vossas Excelências, solicitando seja o mesmo apreciado em regime de urgência, nos termos da lei orgânica deste município. Salto de Pirapora, 15 de abril de 2016, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Projeto de lei complementar de número 003/2016 de 15 de abril de 2016. Dispõe sobre a inclusão dos valores unitários territoriais dos loteamentos Jardim Carina e Jardim Mirante do Sol na planta genérica de valores e da outras providências. Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito do município de Salto de Pirapora, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam incluídos na planta genérica de valores prevista na Lei Complementar de número 010/2010, os valores unitários territoriais dos loteamentos Jardim Carina e Jardim Mirante do Sol, localizados no município de Salto de Pirapora, com indicação das respectivas ruas, código de logradouros e a zona em que estão inseridos, para fins de emissão de cadastro imobiliário e respectivo lançamento tributário, conforme tabela abaixo. Logradouro e código, loteamentos, vilas e bairros, Carina, Jardim Carina. Zonas MD3, testada padrão, profundidade padrão. Logradouro, 603, Vicente Leme dos Santos, Avenida, trecho, reais por metro quadrado, R$ 193,38 com 38 centavos. Testada padrão 10, profundidade padrão 25. Logradouro, código 1181. Maria Alves Militão, Rua 1. Reais em metro quadrado, R$ 193,38 com 38 centavos. Logradouro, código 1182, Zilda Maria de Góes Faustino, Rua 2, prolongamento da Rua 4, reais em metro quadrado, R$ 193,38 com 38 centavos. Logradouro, código 1183, Rua 3, reais em metro quadrado, R$ 193,38 com 38 centavos. E Logradouro, código 1184, Rua Zilda Maria de Góes Faustino, Rua 4, reais em metro quadrado, R$ 193,38 com 38 centavos. Logradouro, código 1192, Rua 1, reais em metro quadrado, R$ 84,08 com 8 centavos. Padrão 7, testada, padrão 25, profundidade. Estou falando agora do residencial Mirante do Sol.
Rua 2, R$ 84,08. Rua 3, R$ 84,08. Rua 4, R$ 84,08. Rua 5, R$ 84,08. Rua 6, R$ 84,08. Rua 7, R$ 84,08. Rua 8, R$ 84,08. Rua 9, R$ 84,08. Rua 10, R$ 84,08. Rua 11, R$ 84,08. E Rua 12, R$ 84,08. Artigo 2º. As informações constantes da tabela prevista no artigo anterior passam a integrar o anexo da Lei Complementar de número 010/2010. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Salto de Pirapora, 15 de abril de 2016, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Publicado em lugar de costume na mesma data. Tatiane Cristina Ferraz, chefe de divisão administrativa. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Palácio, 30 de dezembro. Salto de Pirapora, 14 de abril de 2016, ofício de número 042/2016, assunto, Código de Postura. Secretaria do Gabinete, recebida em 15 de abril de 2016 por Tatiane Ferraz. Excelentíssimo senhor prefeito, trata o presente expediente de manifestação de solidariedade com os proprietários de estabelecimentos de entretenimento e com os artistas que retiram parte de sua subsistência de espetáculos de música ao vivo ou retransmitida. Em atenção ao pleito dos 7 proprietários de estabelecimentos de entretenimento notificados pela fiscalização da Prefeitura Municipal, bem como de diversos músicos e artistas que sobrevivem de espetáculos realizados ao vivo ou retransmitidos, a Câmara Municipal, através dos vereadores subscritos, vem expor e solicitar o que se segue. Tendo em vista que o Código de Posturas está em vigor desde o ano de 2007 e que até o presente momento não houveram reiteradas reclamações a respeito de estabelecimentos ora notificados que promovem shows ao vivo ou os retransmitem, considerando que o diploma acima mencionado apenas discrimina como critério para notificação, autuação e aplicação de penalidade os decibéis produzidos pelos estabelecimentos, não levando em conta qual tipo de atividade realizada e nem o local, especificamente em que é praticada, e que isso dá margem para a aplicação das mesmas sanções aos templos religiosos, manifestações públicas, feiras e festas folclóricas ou itinerantes, como a festa do peão realizada anualmente pela cidade. Levando em consideração que a proibição drástica das atividades em comento sem que haja prazo razoável para a regularização das medidas, levará os estabelecimentos e artistas municipais à míngua, quiçá sem meios para prover o próprio sustento e culminando no fechamento de suas portas. Atentando-nos para o fato de que, com a providência intentada pela fiscalização, a arrecadação municipal irá sofrer grande queda, verificando que a cidade já não possui opções de lazer noturno e ficará à mercê dos municípios vizinhos. Solicitamos a Vossa Excelência que, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reavalie
as notificações expedidas, para que os estabelecimentos notificados possam continuar com as suas atividades, analisando a possibilidade de alterar o Código de Posturas para readequá-lo à realidade do município, estabelecendo regras que não onerem em demasiado os empresários e artistas da cidade. Atenciosamente, Miguel Marcelo Sobrinho, presidente da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Sérgio Ventura, vice-presidente, Isarildo Moreira Farrapo, secretário, Alex Ferreira de Souza, vereador, José Luiz Vieira, vereador, Kelly Luciana Ortiz, vereador, Donizete Antônio Correia Barbosa, vereador, e Jurandir Matos de Almeida, vereador. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, Palácio, 30 de dezembro. Requerimento de número 049/2016, é requerimento de autoria do vereador Jurandir Matos de Almeida. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que analise a possibilidade de remunerar a licença sindical prevista no artigo de número 92 da Lei Complementar de número 020/94, o Estatuto do Funcionário Público. A justificativa do vereador para o requerimento. Tal medida se faz necessária para garantir a eficiência dos trabalhos do presidente e do secretário do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora. Em todo o Brasil, os líderes sindicais recebem o salário normalmente de acordo com a função na empresa, durante o mandato à frente do sindicato da classe. Esse pagamento é regulamentado pela Constituição Federal. Em nossa cidade, quando foi elaborado o Estatuto do Funcionalismo, Lei Complementar de número 020/94, os responsáveis na época suprimiram a remuneração do momento do afastamento do sindicalista, fato esse contrário à legislação atual. Assim sendo, esta iniciativa apenas corrige um erro histórico que diminui muito a atuação do sindicato. Sala das Sessões, 14 de abril de 2016, Jurandir Matos de Almeida, vereador, autor do requerimento de número 049/2016. Requerimento número 049 de 2016, de autoria do vereador Jurandir Matos de Almeida, está em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, o autor do projeto, nobre vereador Jurandir Matos de Almeida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os membros da mesa. Boa noite, nobre vereadora e os nobres vereadores. Boa noite, o público aqui presente. Boa noite aos ouvintes da Rádio Transversal e os que nos acompanham via online. O motivo do requerimento 049 de 2016, de minha autoria, senhor presidente, nobre vereador e nobres vereadores, tal medida se faz necessário, pois a eficiência dos trabalhos do presidente e do secretário do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora serão direcionados para uma política de negociação, para ter mais parâmetro para discutir as necessidades, as reivindicações dos trabalhadores públicos municipais, podendo discutir com antecedência, realizando uma política de trabalho. O ano vai começar,
Como vai ser feito? Tudo tem que ser discutido com antecedência e ser registrado na ata de negociação com o Poder Executivo. Este tempo hábil e planejamento e logística desta gestão do Sindicato dos Funcionários Públicos só pode ter resultado satisfatório com dedicação integral dos seus representantes. Para isto, eles precisam serem afastados de suas funções com remuneração, conforme está regulamentado pela Constituição Federal. Obrigado, senhor presidente. Requerimento número 049 de 2016, de autoria do vereador Jurandir Matos de Almeida, continua em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. O requerimento de número 050/2016 é requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a análise da possibilidade de melhorias no bairro São Manuel 1. A justificativa do vereador. Os moradores pedem com urgência a melhoria das ruas, término da pavimentação asfáltica, limpeza do bairro. Em épocas de campanhas eleitorais, as promessas são muitas, mas com o decorrer do tempo nada é feito. Já se passaram muitos prefeitos, mas os problemas ainda continuam os mesmos. Pelas razões expostas, solicito providência do Poder Executivo para averiguar e atender às necessidades dos moradores do bairro acima mencionado. Sala das Sessões, 14 de abril de 2016, Sérgio Ventura, vereador, autor do requerimento de número 050/2016. Requerimento número 050 de 2016, de autoria do vereador Sérgio Ventura, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Palavra está livre. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Jurandir Matos de Almeida. Mais uma vez, boa noite. Senhor presidente, eu desejo informar que a Federação dos Trabalhadores da Saúde do Estado de São Paulo, coordenado com pelo seu presidente Edson Laércio de Oliveira, realizará o 2º Simpósio de Saúde Mental do Estado de São Paulo no dia 28 de abril de 2016, das 9 às 18 horas, na Câmara Municipal de Franca, com a apresentação dos sindicatos da saúde de Araçatuba e região, Sindicato da Saúde de Bauru e região, Sindicato da Saúde de Campinas e região, Sindicato da Saúde de Franca e região, Sindicato da Saúde de Jaú e região, Sindicato de Piracicaba e região, Saúde, nobre vereadora. Sindicato da Saúde de Presidente Prudente e região, Sindicato da Saúde de Ribeirão Preto e região, Sindicato do Rio Claro e região, Sindicato de Santos e região, Sindicato de São José do Rio Preto e região, Sindicato de São José dos Campos e região e Sindicato de Sorocaba e nossa região.
serão abordados os temas em busca de alternativas para o atendimento de qualidade em saúde mental, onde será apresentado um painel da saúde mental no Estado de São Paulo e as experiências regionais. Também, qual a atenção à saúde mental na perspectiva dos direitos humanos? Quais os caminhos alternativos para uma saúde mental de qualidade? Qual a posição dos governos federal, estadual e municipais sobre o atendimento em saúde mental na atualidade? Estarão neste segundo simpósio de saúde mental do Estado de São Paulo autoridades da Coordenadoria Técnica do Ministério da Saúde, autoridades da Coordenadoria de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, autoridades da Secretaria de Saúde de Franca, o Procurador da República do Ministério Público Federal, o Promotor de Justiça de Franca. Também estarão os representantes da Pró-Saúde Mental, do Sindicato dos Hospitais do Estado de São Paulo, Sindosp, e do Sindicato das Santa Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo, Sindofil. Obrigado, senhor presidente. Palavra continua livre. Com a palavra, o nobre vereador Alex Ferreira de Souza. Boa noite, nobre presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, quem está nos ouvindo pela Rádio Transversal e quem está nos acompanhando online. O que eu venho só dar alguns esclarecimentos, mais uma vez, lembrando sobre esse código de postura do município de Sal de Pirapora. Esta Casa de Leis, ela já encaminhou um ofício para o prefeito a respeito desse pedido para ver a mudança. O pouco que eu conheço, eu acredito que só com esse ofício não vai resolver o problema. Tá? Então, existe na lei orgânica do município de Salto de Pirapora, em seu artigo 53, as leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, observados demais termos de votação das leis ordinárias. Entra aqui o Código de Postura do município. Então, essa Casa de Leis, para nós começarmos já a andar na frente das coisas, já vou sugerir aqui que já se mude o artigo 97 do Código de Postura do município de Sal de Pirapora, seja votado nessa casa e já se encaminhe entrando como lei no município para que todos possam começar a trabalhar. Porque esse ofício vai para lá, vai ficar enrolado, vai ficar segurando, e na administração pública, nós não podemos ficar esperando muito tempo. Infelizmente, nós temos que estar tudo documentado, tudo em lei. Para que quando algum setor da fiscalização da prefeitura chegar em qualquer estabelecimento e alegar qualquer situação, pois muito bem, vai ser mostrado o Código de Postura, foi aprovado pela Câmara Municipal que se mudou o Código de Postura. Porque, sinceramente, se nós ficarmos só nesse ofício, pode ser que eu esteja enganado. Mas eu acredito que não vai funcionar. Porque já aconteceu muitos casos dentro dessa Casa de Leis que se virou tudo em blá blá blá, tudo em falatório. Aí vem aquelas pessoas, aquele papinho verde, porque eu vi um passarinho verde me falar, viu? Não existe isso, gente. A administração pública é tudo documentado, é tudo lei, é transparência. Não podemos ficar no achismo. E não podemos perder tempo também. Então, até a nossa advogada aqui do jurídico está aí, já está sabendo disso. Não podemos perder tempo. É chegar a fazer a lei, mudar o artigo 97, que é um artigo simples pra caramba, não tem segredo nenhum. Mudou, votou. Acredito que nenhum vereador aqui vai votar contra. Todos são favoráveis. E pronto, mudou, aprovou, fim de papo. Segue a vida, todo mundo toca, todo mundo ganha seu dinheiro
e Saúde de Pirapora dar uma mudada nas noites aí, porque esse final de semana eu saí dar uma volta e o negócio está devagar pra caramba. Então acho que é isso que nós temos que fazer. Palavra continua livre. Com a palavra o nobre vereador Isarildo Moreira Farrapo. Boa noite, senhor presidente, a mesa diretora, nobres vereadores, o público presente, em especial os nossos ouvintes da Rádio Transversal, também os nossos internautas que estão em sintonia. Eu venho até essa tribuna, em primeiro lugar, para parabenizar a nossa população salto-piraporense, pela inauguração do dia de ontem, do qual eu estive presente, porque a respeito do PA, do pronto atendimento ali no Jardim Teixeira. Um serviço será, com certeza, um serviço de excelência a todos os nossos munícipes, a toda a nossa população, principalmente para a população ali do Jardim Teixeira, que hoje temos mais de 1.000 famílias ali, e estas famílias serão assistidas por este PA, por esse pronto atendimento. É um PA que conta com médicos, clínico geral, técnicos em enfermagem, recepção, ou seja, é um pronto atendimento que veio dar suporte, veio dar um apoio à grande demanda que hoje tem a nossa Santa Casa. Então eu gostaria, de trazer ao público, muitas pessoas ainda do nosso município ainda desconhecem mais deste serviço que a municipalidade está colocando à disposição das pessoas. Então eu peço para a nossa população que divulgue, que façam uma visita até o PA ali do Jardim Teixeira. Uma visita, enquanto está com saúde, faz uma visita lá ao PA para poder conhecer lá as dependências. E esse PA, esse pronto atendimento, está de portas abertas para prestar um serviço humanitário, um serviço de acordo com a necessidade da população. Então, eu estive ontem nesta inauguração, parabenizo mais uma vez o prefeito municipal por esta iniciativa, por atender ali, o clamor ali da população do Jardim Teixeira, em termos de saúde. Mas é um PA que é para atender toda a cidade, adjacências. Então, as pessoas que estão me ouvindo, procurem se inteirar, ir até esse PA, para procurar saber os serviços ali prestados, para uma necessidade. Espero que nenhum. Nós somos seres humanos, somos limitados. A gente está entre a vida e a morte, a saúde e a doença. Mas o importante é que hoje o nosso município conta com mais uma assistência médica para a nossa população. E isso é importante, muito importante. Principalmente para as pessoas que dependem do SUS, que não têm um plano de saúde particular. Também estive hoje na inauguração do Centro de Zoonoses, que é um serviço de castração para cães e gatos, que a partir de agora o nosso município estará de portas abertas, também atendendo principalmente os munícipes de baixa renda, porque hoje é muito importante a presença de um animalzinho dentro da casa, seja um cão, seja um gato,
para as pessoas das mais variadas idades, desde criança até o pessoal de maior idade. E muitos não contam com recursos financeiros para poder castrar o seu cão, castrar o seu gato. Então, é iniciativa pública, é mais um serviço que está à disposição da municipalidade, é para todos, é para toda a população de Salto de Pirapora, mas principalmente para as pessoas que não têm recursos, pessoal de baixa renda. Então, as pessoas que estão me ouvindo, procurem lá os profissionais do Centro de Zoonoses, que fica ali no Matadouro, conhecido como Canil Municipal. As pessoas que estão me ouvindo, procurem conhecer estes serviços de castração. E também eu gostaria de ler aqui algumas coisas, né, a respeito do Código de Posturas. Eu li hoje o ofício que o nosso presidente, juntamente com a assinatura de nós vereadores, enviamos para o prefeito, para que ele se sensibilizasse, né, pela necessidade de vocês. E só que a resposta do prefeito ela vem com 15 dias. Todo ofício que sai dessa casa, a resposta, isso é em todos os órgãos públicos, é assim, a resposta é daqui 15 dias. Então, daqui 15 dias, esta casa, e os senhores também, né, comerciantes, músicos da nossa cidade, vai saber a decisão, a resposta. Quando nós enviamos este ofício até o prefeito, nós vereadores, nós temos conhecimento disso, que o prazo é 15 dias. Mesmo os requerimentos hoje que foram aprovados aqui nesta casa dos senhores vereadores, autores, a resposta é até 15 dias. É a resposta formal, né? Não é a resposta informal. E daí a resposta eu estarei lendo para cada um de vocês. Mas eu também quero deixar registrado aqui que eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos a respeito da proibição de música ao vivo, ou seja, entre aspas, né? Esclarecimentos a respeito da proibição de música ao vivo em Salto de Pirapora. Inicialmente, gostaria de informar a grande parte da população que o que ocorreu foi a fiscalização de alguns estabelecimentos para que todos possam estar regulamentados e assim exerçam suas atividades dentro da lei. Foi o que nós ouvimos da boca do senhor prefeito, tanto eu, vereador, como a vereadora Kelly. Em segundo lugar, gostaria de apresentar a todos vocês, múnicipes, o Código de Posturas de Salto de Pirapora. O que é o Código de Posturas? A maioria de vocês já sabem, mas muitos da nossa população não sabem. É uma lei complementar importante para os municípios, onde estabelece normas e como se deve proceder diante de situações de interesse público, como higiene, segurança, ordem e costumes públicos e etc. Tudo realizado pela prefeitura. É necessário que vocês conheçam esse instrumento de regularização para que ninguém venha adicionar informações erradas e tentar manipular a opinião de vocês com base nessas informações erradas. O tão falado Código de Posturas, que é tratado como causa de, entre aspas, proibição de música ao vivo, na verdade possui 81 páginas, que tratam de diversos temas de interesse da sociedade. Esse código foi aprovado por todos os vereadores de 2007, aprovado por unanimidade. Não foi criado por nós vereadores, veio do Executivo, na época pelo prefeito Joel Davi Haddad, e gostaria de ressaltar a importância da seção 7,
que trata dos sons e ruídos. No artigo 96 fala sobre as casas de comércio, né, se vocês forem pegar o Código de Postura, na seção 7, que trata dos sons e ruídos. No artigo 96 fala sobre as casas de comércio, bares, restaurantes que reproduzem música e etc. E em nenhum momento se fala de música ao vivo, repito. Em nenhum momento se fala de música ao vivo. O que trata o Código de Posturas é a reprodução de sons. Então, não se pode falar que o Código discrimina a música ao vivo. Pelo contrário, o Código de Posturas dá respaldo aos comerciantes da nossa cidade para que usem de músicas e apresentações nos seus estabelecimentos, mas com os decibéis permitidos por lei, que estão lá também, para que não haja problemas com a prefeitura e nem com os vizinhos. Enfim, estou aqui para dizer que eu, Isarildo Moreira Farrapo, estou completamente à disposição de todos vocês. Sou a favor, sim, da música ao vivo nos estabelecimentos. E também sou a favor de ordem e sossego da vizinhança. Nosso papel como sociedade é viver em harmonia. Acredito que isso é e sempre foi possível em nossa cidade. Peço a todos vocês que não acreditem em mentiras reproduzidas por pessoas, principalmente pelo Facebook, que só pensam em partidarismo e que qualquer dúvida estou aqui para saná-las. Estou à disposição de todos para tomarmos medidas que beneficiem todas as classes trabalhadoras de Salto de Pirapora, inclusive comerciantes e músicos, que eu admiro muito e me comprometo a isso. São as minhas palavras, senhor presidente. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Palavra continua livre. Com a palavra o nobre vereador Alex Ferreira de Souza. Bom, quando nós vamos fazer algo para proibir alguém de cantar ou tocar o seu comércio, como que foi isso que aconteceu, eu vou falar como se eu fosse um prefeito de uma cidade. Jamais eu chegaria e falava, ó, parou, ninguém canta mais nada e ninguém toca mais nada aí. O Código de Postura do município está bem claro, o que se pode e o que não pode. Mas, na sessão passada, na sessão de terça-feira passada, estava um pessoal com o aplicativo que existe no celular. Essa nossa conversa que ele dá os 60 já. 70 estava dando, né? Então, eu entendo assim, quando você vai chegar para proibir alguém de fazer algo, primeiro, isso no meu entendimento, pode ser que eu esteja enganado. Primeiro, você chega para a pessoa e fala, ó, houve uma denúncia, está acontecendo isso. Será que tem como vocês organizar melhor isso aí? Nós vamos dar um prazo de 1 mês, 2 meses para vocês organizar. Temos o Código de Postura do município, ele está um pouco ultrapassado porque foi feito isso em 2007. Se você pegar a cartilha da BNT, ela realmente está estipulado isso lá. Só que se você for seguir aquela cartilha, você não consegue fazer nada. Então, eu acho que todo município, toda situação, nós temos que aprender, e isso é uma dificuldade de muitas pessoas. Eu, depois que entrei na política, eu comecei a perceber isso mais ainda, é a dificuldade de estabelecer o diálogo com as pessoas. É sempre imposto. Você vai fechar, vai parar e ponto final. Acabou. E nós temos que aprender a estabelecer o diálogo com os outros. Isso é uma grande dificuldade de todo mundo. Não estabelece diálogo. Diante dessa palavra que foi descrita pelo nobre vereador Isarildo, o prefeito não poderia proibir vocês então. Porque cai em contradição. Então eu acredito assim, você chegar e conversar com as pessoas, olha, vamos estabelecer uma regra, vamos mudar, como eu acabei de falar ali, que nós temos que mudar esse artigo. E eu tenho certeza que se estabelecer um som bacana, um som que tem toda a qualidade, que não vai atrapalhar, eu garanto que vizinho nenhum vai reclamar. Então, é simplesmente mais fácil você chegar e falar assim, olha,
vamos fechar, não tem mais. Por quê? Isso daí não dá trabalho. Não dá trabalho isso daí. Você não tem que pensar em nada. Então, eu acho que é nesse sentido que nós temos que trabalhar. Temos que aprender a estabelecer o diálogo. E outro detalhe. Quando se comenta em Facebook, é uma grande ferramenta muito importante. Por quê? Hoje ninguém é feito de bobo mais. A notícia falou bobagem aqui, daqui 5 minutos, segundos, todo mundo já está sabendo as bobeiras que vocês falaram, ou que qualquer um de nós podemos estar falando. Isso é importante. Nós não vivemos dentro de uma caixinha mais. Nós somos vidraças. Então é isso que temos que entender. Então eu acredito que se estabelecer o diálogo, tudo se caminha para o bem e vai dar certo. Estabelecendo o diálogo. Tá? Porque no papel, quando você coloca, tudo é lindo, maravilhoso. E eu acabei de fazer um curso sobre direito constitucional. A lei, ela é bem clara. A lei, ela prevê os problemas dela. Ela tem tudo lá escritinho, bonitinho, mas eles não sabem as problemáticas que vai dar. Por isso que todo advogado tem a brecha, ele consegue fazer suas adaptações. Por quê? Você tem lá, mas você não sabe. A lei não vai falar que, ó, tal situação vai acontecer isso. Ela não prevê isso. A lei está falando, é uma lei seca lá, dizendo. Então nós temos que tomar cuidado nesse sentido. Por isso que quando vamos elaborar leis, nós não podemos elaborar leis para nós. Temos que elaborar lei para a população, para os munícipes. Aí você tem uma lei de acordo. Então eu acredito muito nisso. Estabelecer o diálogo com todo mundo e não vai se ter problema. Essa é a minha linha de pensamento. Ponto final. Não temos que ficar discutindo e brigando por coisa à toa. É estabelecer diálogo. Estabelecer o diálogo, tudo se resolve. Silêncio, por favor. A palavra continua livre. Peço ao nobre vereador Sérgio Ventura que ocupe meu local para que eu possa fazer um esclarecimento. Com a palavra, o nobre presidente Miguel Marcelo Sobrinho. Boa noite, senhor presidentes, vereadores, vereadora aqui presente, público, aqueles que nos acompanham pela rádio transversal e online. Queria falar breve sobre o ofício que foi encaminhado, nós vereadores encaminhamos à prefeitura. Dizer que, infelizmente, hoje, como todo mundo sabe, a cidade não possui opções de lazer noturno, né, que nós ficamos à mercê dos outros municípios. E também, né, que o prefeito possa reavaliar, né, a possibilidade de alterar o código de postura para readequá-lo à realidade do município, estabelecendo regras que não onerem demasiadamente os empresários e os artistas da nossa cidade, né? Então eu acredito que isso daí o prefeito vai se responder e eu acredito que a gente vai chegar aí num ponto positivo. Queria falar outra coisa sobre comunicar a todos, nobres vereadores, que decorrer da semana, do dia 11 ao dia 15 de abril, esta Câmara protocolou 2 mandatos de segurança perante o Fórum Distrital de Salto de Pirapora, com 2 objetivos. O objetivo do primeiro processo é garantir o cumprimento da emenda modificativa à Lei Orçamentária Anual, referente ao exercício 2015, que destinou R$1 milhão à Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora. Durante o ano de 2015, o prefeito destinou parte da verba da emenda, R$500 mil, para complementação da subvenção oferecida à Santa Casa pelo próprio Executivo, o que por si só já é errado, uma vez que prende o valor aos gastos com o pessoal. Mesmo após a destinação de R$500 mil, a subvenção resta a metade, ou seja, R$500 mil, que até agora não foram para a Santa Casa, havendo expirado o prazo para isso. Nós,
Eu, pessoalmente, fiz uma visita à Santa Casa, até mesmo como vereador, e fiz uma visita também a um amigo que lá estava precisando da unidade hospitalar. As necessidades da Santa Casa são necessidades urgentes. Está com a fiação elétrica toda danificada, telhado todo danificado, cadeiras de soroterapia, cadeiras hospitalares para acompanhantes, colocação de divisórias nos leitos, compra de autoclave, máquina para esterilização de equipamentos para a sala de emergência, instalação de ar-condicionado na recepção, na sala de emergência. Sala de emergência, gente, não tem condições de ficar lá. Eu, pessoalmente, estive lá com um amigo, sem condições de ficar lá. Troca das cadeiras para cadeiras impermeáveis, que possibilite adequada asepsia, que seja mais fácil de higienização, pagamento de 13º e verba de concessão de aumento. Então, a Santa Casa está precisando dessa verba. Nós estamos precisando dessa verba. Nós, munícipes de Salto de Pirapora, precisamos dessa verba. Para que melhore as condições de saúde, para melhore para aquele que está acompanhando um idoso, aquele que está acompanhando um doente. Então, nós protocolamos esse pedido junto ao fórum. E o segundo processo, tem por garantir que o prefeito não faça a mesma coisa que fez com a emenda na Santa Casa, com a emenda modificativa à lei orçamentária deste ano, que aumenta o orçamento da Câmara em R$470 mil. Uma vez aprovada, promulgada e sancionada, a emenda, o prefeito recusa-se a cumpri-la, mesmo após decisão liminar negativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que não declarou a emenda inconstitucional, como queria o prefeito. O mesmo continua se recusando a cumprir e publicar a lei. Por isso, achamos por bem ingressar com o mandato de segurança para garantir o repasse à Câmara e possibilitar que esta Casa possa conferir aumentos aos funcionários e parlamentares, convocar os aprovados no último concurso, realizar reparos na estrutura predial, realizar novo concurso e realizar e manter todas as solicitações do Tribunal de Contas. Também informamos desde já que o repasse não for realizado, teremos que suprimir a revisão geral votada na data de hoje, de 11,07, no mês de agosto, pois provavelmente nessa data já estaremos próximos a ultrapassar o limite legal de 70% de gasto com o pessoal. Então, gente, são duas emendas que nós fomos na conversa, nós fomos conversando junto com o prefeito, junto com os jurídicos. Eu, pessoalmente, estive com ele, mas, infelizmente, nada foi feito. Então, tivemos que tomar essa providência. É uma coisa que nós não queríamos, eu acho que isso teria que ser resolvido no diálogo. Teria que ser resolvido na lei. Da mesma maneira que vem um pedido do prefeito e nós aprovamos, com maior carinho, sendo para os munícipes de Salto de Pirapora. Esse pedido da Santa Casa tem que ser feito com urgência. Com urgência. Isso aí não é para mim, não é para algum daqui, é para todos nós. Então, chegamos a esse ponto de ter que fazer isso, porque nós não tivemos diálogo. Nós tentamos resolver, tentamos explanar as dificuldades. Melhor ainda, o prefeito que sabe mais do que nós, sabe das dificuldades. As dificuldades são passadas, mas infelizmente elas não são apanhadas. Ok? Muito obrigado e boa noite. Palavra continua livre. Senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Isarildo Moreira Farrapo. Então, senhor presidente, eu, como faço parte da secretária da mesa, e
o senhor fez uso da tribuna agora e nos fez esta explanação, né, a nós vereadores, ao público presente, ou seja, se tornou público, né, a sua declaração. Eu só gostaria de, como secretário da mesa, que o senhor pudesse, né, autorizar aqui a secretária executiva a me fornecer cópias, né, de todo o teor, né, que contém nessa explanação. Só para mim poder me inteirar também do assunto, né, porque nós estamos alheios a esse assunto, porque é um assunto interno, né, da casa, né, da Câmara. E como secretário da mesa, eu estou por fora disso daí. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. A palavra continua livre. A palavra ao nobre vereador Donizete. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadora, público presente, pessoal que nos acompanha pela Rádio Transversal e quem nos acompanha online. Quero dar 2 palavrinhas para vocês aqui. Acho que já foi tomado bastante tempo nas explicações aqui que os outros vereadores fizeram. Queria agradecer inicialmente a grande explanação que o Isarildo fez e para colocar a verdade na boca do que a gente falou para vocês terça-feira passada, que ele tinha votado o Código de Postura. E ele confirmou que foi unanimidade. O voto do parlamentar é inviolável. A fala do parlamentar é inviolável. Só que ela não pode ser omitida. Quando a gente faz alguma coisa aqui, a gente tem que responder pela ação que a gente fez. A gente tem que ir até o fim, porque a gente tem que saber aquilo que já está votando aqui. Então, eu quero agradecer ao nobre vereador pela excelente explicação que o senhor deu para mim e já deixou como verdade. Eu não preciso de Facebook, não preciso de nada para colocar a verdade. O senhor já passou a verdade para eles. Segundo, a falta de conhecimento sobre essas emendas aqui que estão indo para a Santa Casa. Nós aprovamos essa emenda aqui no ano de 2014. Muito, de novo, me espanta que o vereador não saiba o que está acontecendo, que não foi repassado. Como diz, que vai no gabinete, conversa com o prefeito, sabe do que foi repassado e que não foi repassado. Nós sabemos que não foi repassado. A Santa Casa continua como estava em 2013. Gente, só para colocar uma coisa para vocês, eu votei contra um convênio que estava sendo assinado para a Santa Casa, pela forma com que ele estava vindo. Não contra a Santa Casa, não contra a saúde, que eu acho muito uma pessoa votar contra a saúde. Pediram, se a memória das pessoas são curtas, a minha não. Dia 29 de janeiro de 2013, uma sessão extraordinária. Essa casa teria que começar o ano dela em fevereiro. Começou em janeiro, dia 29, para fazer um convênio, autorizar um convênio da Santa Casa, coisa que já se sabia, desde outubro do ano anterior, que já tinha ganho a eleição, que poderia ter sido feito isso daqui. Eu vim, avisei, falei para eles o que estava errado, na onde que estava errado. Falta de planejamento. Isso a gente vem falando desde 2013. Hoje, mudaram algumas situações aqui na casa. Mas no tempo a gente não foi ouvido. Foram 2 ou 3 pessoas aqui que ouviram o que a gente falou. Na rua a gente ficou cobrado lá, por mentiras que falavam lá em cima. Então, eu gosto de fazer as coisas e explicar para as pessoas como que foi feito. Vocês acreditam num contrato de urgência de 60 meses? Não é possível. Urgência para mim, 90 dias, 120, 180 dias, no máximo. Aí você traga aqui de novo a discussão para ver o que precisa de urgência. Agora, 60 meses, são 5 anos, gente. Por que a gente continua nisso daqui? A Santa Casa não repassa. Vamos lá, mais um fato para vocês sobre essa emenda, por que ela não foi repassada. Hoje, a Santa Casa encontra-se sobre intervenção. Veio uma resposta para um ofício que esse vereador aqui mandou, pediu, para essa Casa de Leis que passou para lá, e veio a resposta. Eu não sei quem que responde, mas quando responde como é uma resposta esdrúxula, besta. Porque eu estou esperando uma resposta concreta para a gente dar para as pessoas, mas não vem. Veio lá e falou que disse que a Santa Casa não apresentou o plano de trabalho. Se ela está sob intervenção, quem que é responsável pela Santa Casa? É o executivo, gente. A Santa Casa não tem um engenheiro, não tem um desenhista, não tem um arquiteto para falar o que tem que ser feito de mudança ou não lá. Quem que tem? A prefeitura tem.
Então, nada mais justo que a prefeitura coloque esse profissional para trabalhar. A intervenção é dela. Responsável pelo serviço é ela. Pelo plano de serviço é a prefeitura. Ou quem que está lá não foi indicado pelo prefeito? Fazendo intervenção na Santa Casa? E enquanto isso, nós continuamos com essa deficiência. A gente sabe do poder das pessoas que estão lá, tem boa vontade, tem tudo. Mas não é possível, gente. Ó, olha aqui essa casa aqui. É uma cadeira muito antiga, mas é higiênica. Não é a mesma da Santa Casa. Chega lá uma pessoa infartada, lá que ele vai ter uma urina, um sangue, alguma coisa dentro de uma cadeira. É uma cadeira de pano que tem lá na Santa Casa. Como que você vai recuperá-la? Você tem que colocar equipamento lá para eles. Essa emenda tinha vindo exatamente para isso. Autoclave, cadeira, vamos lá, cortinas, coisa que faz muito tempo que não existe. Então, para isso que a gente veio com essa emenda. Então, a contemplação da emenda teria que ser feita pelo prefeito. Não foi feito. Então, o que fica isso daqui para a gente? Fica bem claro que plano de trabalho não existe. Que a conversa que a gente tem aqui, às vezes não chega até lá. E quando chega, chega distorcida. Então, eu acredito sim que esse ofício vai dar uma força, mas acredito também que aqui tem que ser colocado emenda, e tenho certeza que os vereadores vão aprovar as emendas aqui, para que seja regulamentado esse nível de som que vocês precisam, para trabalhar, para poder trabalhar. Eu deixo aqui o meu abraço e agradecimento pela presença de vocês. Gostaria que sempre essa Câmara estivesse desse jeito, representada por vários outros setores. É que às vezes a gente vê um setor representando e o outro não vem. Eu gostaria que todo mundo viesse junto, porque o povo junto, ele faz a diferença. Muito obrigado e boa noite, senhor presidente. Palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Jurandir Matos de Almeida. Bom, mais uma vez estou ocupando essa tribuna e aproveitando o tema que é relevante, principalmente quando envolve os profissionais que dependem desse trabalho para sustentar suas famílias e aqueles que dependem também desta diversão para que não precise se deslocar para outros municípios. Então, enquanto não adequar o código de postura que foi muito bem comentado pelos nobres vereadores aqui presentes, no dia de hoje me foi feito um apelo que tudo leva em encontro com esse tema que nós estamos discutindo, né? E por sua vez, se não há diversão aqui no município, em outros municípios, nossos jovens, os munícipes vão ter que deslocar, e a gente sabe a gravidade de tudo isto. Então foi feito um apelo hoje para mim, para que eu viesse nesta tribuna pedir encarecidamente para os munícipes que o nosso banco de sangue, Hemocentro em Sorocaba, está sem sangue O negativo. Para aqueles que forem doadores de o sangue O negativo, que procurem. Quem não conhece, fica na Avenida Comendador Pereira Inácio, lá no Hospital Leonor Mendes de Barro, que se localiza lá o hemonúcleo, que é o banco de sangue, e o atendimento é de segunda a sábado, das 7h30 às 12h30. E aqueles que quiserem tirar dúvidas sobre documentação, quem pode, quem não pode doar, é 015-3224-2930. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Com a palavra, o nobre vereador Sérgio Ventura. Boa noite, presidente, ao público presente, aos vereadores dessa Casa de Leis,
aos ouvintes da Rádio Transversal e aqueles que nos acompanham via online. Gostaria de mencionar que juntos, na Câmara Municipal, demos um rumo a mais um ofício ao senhor prefeito. Não podemos desperdiçar mais tempo de lutar por aquilo que acreditamos. Estou muito feliz, sinceramente, de representar o povo de Salto de Pirapora, representando a população na luta por uma Salto de Pirapora mais digna. Não podemos admitir esse tipo de situação em que foi colocado nossos comerciantes e cantores de nossa cidade. Dessa forma, estão acabando de acabar com um pouco que há de diversão em nosso município. Acredito sim que podemos ao menos tentar reverter essa situação. Creio que para o prefeito possa rever essa lei, para que não continue a prejudicar as lanchonetes e bares que realizam esses eventos em nossa cidade. Também gostaria de usar da palavra nesse momento para dizer a respeito da Santa Casa, como o nobre presidente, o Donizete já explanou tudo que tinha se falado, né? Que, pelo meu ponto de vista, hoje, o prefeito de Salto de Pirapora envergonhou o nosso município, mostrando a sua incapacidade. Hoje, pelo meu pensamento, né? Todos têm muito bem visto de que o atual prefeito envergonhou nossa cidade, com suas irregularidades, até mesmo sendo transmitida pelo Jornal Nacional. Até na retrospectiva da Rede Globo de 2015, foi notícia sua péssima administração. Está claro, essa situação da Santa Casa hoje de Salto de Pirapora. É inadmissível essa situação. É um desrespeito com os pacientes de Salto de Pirapora. R$1 milhão e não foi destinado ainda. E ter que procurar em meio da justiça para que tome um rumo para a melhoria que é para o bem de nossa cidade. Então, é vergonhoso e isso o povo não pode admitir. Juntos, pode ter certeza que vamos conseguir sim melhorias para a nossa cidade. Boa noite. Acabou o tempo? Acabou? Quer falar alguma coisa? Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada, senhor presidente. Declaro aberta a ordem do dia, com leitura, discussão e votação das matérias. Parecer jurídico favorável ao projeto de lei de número 005/2016. Parecer de número 014/2016 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei de número 005/2016, assinado pelo vice-presidente José Luiz Vieira e pelo relator Jurandir Matos de Almeida, e parecer do membro da Comissão de Justiça e Redação, senhor Donizete Antônio Correia Barbosa, desfavorável ao projeto de lei de número 005/2016, e parecer de número 012/2016 da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao projeto de lei de número 005/2016, e parecer de número 006/2016 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, favorável ao projeto de lei de número 005/2016,
e parecer de número 003/2016 da Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras atividades, favorável ao projeto de lei de número 005/2016. Projeto de lei de número 005/2016 de 7 de abril de 2016, que autoriza o Poder Executivo de Salto de Pirapora a firmar convênio com o município de Sorocaba, através de suas guardas civis municipais, para a realização do curso de formação de novos guardas civis municipais. Projeto de lei número 005 de 2016 está em discussão. Com a palavra ao nobre vereador Donizete. Peço dispensa, senhor presidente, do uso da tribuna. Okay. Posso falar daqui? Falarei bem rapidinho. Eu só vou justificar o meu parecer aqui contrário, porque veio para essa Casa de Leis aqui, esse projeto aqui do Executivo, pedindo para que seja feito um convênio com a cidade de Sorocaba, né? Sou favorável ao convênio. Só que esse convênio, se vocês não sabem, o vereador está aqui para fazer esse tipo de trabalho. O convênio já está sendo feito há 3 semanas. E agora ele vem dentro dessa Casa de Leis e vem pedir autorização para assinar um convênio. Então, está sendo colocado o carro na frente dos bois. E eu acho que não é dessa forma. Então, por isso, eu votei. Na minha comissão, eu votei desfavorável. Porque primeiro se faz o trabalho, faz todo o trabalho para depois pedir autorização para casa. Convênio ele já nem precisaria pedir autorização. Só que há 3 semanas ele já está fazendo esse tipo de treinamento. Tem guardas municipais sendo treinados há 3 semanas, já estão sendo levados para lá. Boa noite, senhor presidente. É só isso. Projeto de lei 005 de 2016 continua em discussão. Projeto de lei número 005 de 2016 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Votaram contra vereador Alex e Donizete. Continuando, parecer jurídico favorável ao projeto de lei complementar de número 001/2016 legislativo e parecer de número 015/2016 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei complementar de número 001/2016 legislativo e parecer de número 013/2016 da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao projeto de lei complementar de número 001/2016 legislativo. Projeto de lei complementar de número 001/2016 legislativo de 1 de abril de 2016, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, da sua bolsa estágio, dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais e da outras providências. Projeto de lei complementar 01 de 2016, legislativo, está em discussão. Projeto de lei complementar número 01 de 2016, legislativo, está em votação. 2 turnos. Votação nominal em primeiro turno. Alex Ferreira de Souza. Sim. Donizete Antônio Correia Barbosa. Sim. Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Sim. Isarildo Moreira Farrapo, sim. José Luiz Vieira. Sim. Jurandir Matos de Almeida. Sim.
Kelly Luciana Ortiz. Sim. E Sérgio Ventura. Sim. Projeto de lei complementar aprovado em primeiro turno. Projeto de lei complementar número 01 de 2016 está em discussão em segundo turno. Alex Ferreira de Souza. Desculpe. Está em discussão. Projeto de lei complementar número 01 de 2016 legislativo está em votação em segundo turno. Alex Ferreira de Souza. Sim. Donizete Antônio Correia Barbosa. Sim. Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Sim. Isarildo Moreira Farrapo, sim. José Luiz Vieira. Sim. Jurandir Matos de Almeida. Sim. Kelly Luciana Ortiz. Sim. E Sérgio Ventura. Sim. Projeto de lei complementar aprovado nos dois turnos. Parecer jurídico favorável ao projeto de lei de número 004/2016 legislativo e parecer de número 016/2016 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei de número 004/2016 legislativo e parecer de número 014/2016 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei de número 004/2016, assinado pelo presidente Jurandir Matos de Almeida e pelo vice-presidente Alex Ferreira de Souza, e parecer do membro da Comissão de Finanças e Orçamento, senhor Isarildo Moreira Farrapo, relator, desfavorável ao projeto de lei de número 004/2016 legislativo. Projeto de lei de número 004/2016 legislativo de 7 de março de 2016, que institui a ficha limpa municipal na nomeação de servidores a cargos comissionados no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e do Poder Legislativo e da outras providências. Projeto de lei número 04 de 2016 legislativo está em discussão. Com a palavra, o autor do projeto, nobre vereador Alex Ferreira de Souza. Esse projeto, Lei de Ficha Limpa Municipal, é um projeto que já, em muitos municípios, ele já existe. E aqui já se demorou muito tempo para colocar ele. Então, no artigo 37 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, ele fala sobre alguns princípios. E alguns princípios seria a moralidade. O que seria a moralidade? A moralidade, elas são virtudes, bons costumes e honestidade. São coisas que nós não compramos por aí, não tem dinheiro que se compra isso. Você não consegue chegar em nenhum mercado, em nenhuma farmácia, em nenhum armazém e comprar esse tipo de situação, esse tipo de honestidade, virtude, isso você não se compra. E é do saber de todos que muitas vezes em algumas administrações públicas, pessoas que não têm essas virtudes, ou seja, não têm a moralidade, está ocupando cargos de grande valor lá dentro. Então, o projeto de lei de ficha limpa, ela trabalha. O presente projeto de lei de ficha limpa entende as regras da lei de ficha limpa aos cargos comissionados no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional. Os cargos de confiança dos políticos que estão no poder tanto legislativo, que é o nosso, executivo do prefeito, não poderá ter condenação em segunda instância judicial de contas.
isso que gera? Uma insatisfação muito grande do povo, porque às vezes você sabe que tem pessoas que estão trabalhando em cargos de confiança que o cara não poderia estar lá e ele está ocupando aquele cargo. Então essa lei de ficha limpa vem justamente para isso, para varrer, para limpar essas coisas. Nós não podemos permitir mais. A moralidade administrativa compreende o tipo de comportamento que os administradores esperam da administração pública, para que consecução de fins de interesse coletivo. Ou seja, a administração pública está ficando uma ferramenta tão séria que todo administrador público, quando ele não tem um planejamento, ele não vai conseguir trabalhar mais. Eu já ouvi por aí de muitas pessoas falando, o Alex fala demais. Falar é fácil, quero ver fazer. Todos que estão aqui, todo mundo sempre está em um processo de aprendizagem. E eu, graças ao bom Deus, eu gosto de estudar muito. Então, para quem mandou esse recado para mim ou falou por aí, olha, eu acho que melhor do que essas pessoas que estão hoje aí eu conseguiria fazer. E outro detalhe muito importante que às vezes as pessoas não se atentam à administração pública. Quando você está trabalhando na administração pública, você tem que colocar pessoas de competência para trabalhar. É muito simples. Você colocou todo mundo com competência, você não vai ter problema nenhum. Então, a administração pública está ficando uma ferramenta muito séria. Muito séria. Nós não podemos mais aceitar qualquer tipo de situação. Impor qualquer coisa para nós. Então, justamente, essa lei de ficha limpa, ela vem para trabalhar esses casos. Para não deixar mais a administração pública ser frequentada por qualquer tipo de pessoa que não seja capacitada ou não esteja em condições de estar lá. Porque é muito simples. Nós pegamos a nossa Constituição brasileira, em seu artigo 37, ela tem lá 5 princípios. E nós não podemos simplesmente rasgar a nossa Constituição brasileira. Então, se todo administrador público pegar esses princípios do artigo 37 e trabalhar eles, não precisa de mais nada. É só seguir o que está aqui, já está pronto. Então, é esse tipo de valor que nós temos que dar à administração pública. Transparência. Trabalhar com qualidade. E não ficar enrolando, deixando o tempo passar. A administração pública, ela nada mais é hoje em dia do que uma empresa. Se você não administra bem a sua empresa, ela vai à falência. E é isso que nós temos que fazer. A administração pública tem que ser bem administrada. Projeto de lei número 004 de 2016, legislativo, continua em discussão. Projeto de lei número 004 de 2016, legislativo, está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Projeto de lei número 004 de 2016, legislativo, está aprovado. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado a 12ª sessão ordinária, agradecendo a presença de todos.